Começou? Começou? Sim. Não, fala isso começar. Ih, não vai dar certo. Boa noite. Se demorar uns segundinhos ainda, não vou. Boa noite. Ainda não. Tudo bem, gente? Vocês estão me vendo? Oi. Todo mundo aí, certinho? Boa noite. Boa noite, Roselaine, Rosana, a Lu, já falou que estava esperando aí com o Guara. Boa noite, Amanda. Dá um abraço no Rodrigo aí. Boa noite, gente. Todo mundo me ouvindo bem? Me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Como é que tá aí? Dá o feedback. A gente tem 10 minutinhos pra gente aí se ajeitando aqui, ok? O som tá bom? Tá ouvindo bem? Boa noite para quem está chegando, sejam bem-vindos a mais uma live para a gente compartilhar um pouquinho sobre a palavra de Deus, sobre os ensinamentos do Espiritismo. A gente vai conversar um pouquinho hoje. Não esqueçam de pegar a aguinha para fluidificar, a aguinha de vocês, uma garrafinha, um copo, o que vocês precisarem, conforme a necessidade de vocês, tá bom? Quem tiver o livro, pega o livro Caminho, Verdade e Vida, lição hoje número 21, ok? Lição 21 hoje. Beleza, gente? Tá tudo tranquilo aí com vocês? Deu uma esfriadinha, né? Amanhã esquenta de novo. Quem tá chegando aí, boa noite. Vocês me mandam aí o feedback se tá todo mundo. Eliane, o Manu, a tia Rê, boa noite. Minha mãe, um beijão. Dona Silvana, a Hilda, Kislaine, a Silvia, boa noite, gente. A Ângela, pessoal da Casa do Caminho. Muita saudade de vocês, hein? Torcer pra gente voltar logo aí. Enquanto isso, a gente vai aqui derrubando as barreiras e a gente vai se conectando, né? A gente vai se vendo, né? A gente vai se comunicando como dá, né? A Lilian, boa noite. Maria José, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. A gente tem uns minutinhos aqui ainda. E a gente vai aqui se ajudando. Obrigado pelo feedback, Lilian. Perfeito som e imagem. A gente vai tentando se melhorar aqui. Vamos ver se continua. A gente vai tentando fazer o nosso melhor. Gente, não esquece aí mais uma vez pegar a aguinha de vocês para fluidificar nas nossas orações finais. E também o livro, para quem quiser acompanhar, pegar o livro aí para a gente acompanhar junto, Caminho, Verdade e Vida, lição número 21. Na terça-feira repassou aí com vocês, né? A gente viu a lição número 20. E agora a gente vai ver 21. Denise, boa noite. Muito legal ver aqui os comentários, a gente vai interagindo, lembrando da pessoa, né? E a gente vai realmente matando a saudade. Muito bom. Gente, não esquece aí de colocar no compartilhar também, é bem interessante, porque muitas pessoas vão ver agora. Você clica aí no compartilhar na telinha de vocês no celular e depois coloca em sala de vídeo. Aí vai criar uma sala de vídeo online e aí vocês vão conseguir compartilhar na linha do tempo de vocês. E as pessoas vão ver exatamente o que vocês estão vendo agora. Então é bem interessante a gente poder compartilhar também para mais pessoas poderem serem atingidas por essa palavra, tá bom? Quem conseguir aí, temos ainda uns minutinhos.
A gente vai indo aqui, então. Deixa eu fuçar aqui um pouquinho. Vamos lá, então. Boa noite, Elza. Boa noite, Júnia, Rosângela, Paim. Boa noite, bem-vindos e bem-vindas. Todos bem-vindos e bem-vindas. A gente dá início aí à nossa lição de hoje. Não é fácil não, gente. A gente fica aqui com o coração na mão para ver se tudo vai dar certo. Fiquei a manhã inteira fuçando aqui para ver se dava para melhorar alguma coisa, para ver se dava para entrar na hora que você quer, para não ficar esperando. Mas quando você não entende do negócio, né? É difícil. Por isso que é igual a vida espiritual. Você não entende, você vai, quebra a cabeça, aprende com seus erros e continua. Boa noite, Kátia. Bem-vinda. Vamos indo aí, né? Apareceu aí para vocês uma enquetezinha? Não sei nem se eu fiz certo. Acho que não foi não. Vou publicar agora. Vamos ver se vai. E aí, foi? Olha, eu tentando entender aqui, ó. Tá indo aí? Vamos fuçando aqui um pouquinho. Vamos usar a tecnologia a nosso favor, né, gente? A gente precisa. Tá tudo tranquilo? Ouvindo, vendo ainda? Tudo legal? Me passem aí. Vocês são o meu termômetro. Valeu, Amanda. Sim. Dona Silvana. Ansiosos. Legal, legal. Valeu, Rei. Então não esquece aí de pegar a aguinha de vocês, pegar o livro para acompanhar, compartilhar, já compartilha agora, já aperta aí no compartilhar para a gente alcançar mais pessoas. Às vezes tem muita gente, tem muita live boa, né? Tem bastante live boa. Obrigado aí pela resposta, gente. Ajuda bastante a ter o termômetro. Coloca aí em compartilhar, sala de vídeo, vai direto já para várias pessoas agora mesmo, ok? Obrigado, Tânia. Valeu, gente. Então, ó, 2 minutinhos a gente já começa a nossa live de hoje. Leonice, boa noite. Boa noite toda a família. Gratidão, Rô. A gente vai então aí se preparando. Espero que estejam todos preparados. Vou tirar aqui a enquetezinha para a gente dar início. Olha, só some aqui. Tô aprendendo aqui, viu, gente? Que bom tá todo mundo aí reunido, juntos, né? Tragam mais pessoas para a gente poder se unir neste momento, toda terça, quinta, domingo. Não esquecendo que lá no YouTube também tem agora o canal da Casa do Caminho, Associação Espírita Caminho Verdade e Vida. Vocês procuram lá, já saiu a segunda palestra da nossa querida amiga, já tá lá para vocês poderem dar uma olhadinha, ok? Da Josete. Yara, boa noite, bem-vinda. Vamos lá então, gente, se preparando, todo mundo aí, quem tá, quem não tá, não tá. Daqui a pouco chega.
A gente vai então dar início hoje a essa lição do livro Caminho, Verdade e Vida. Eu tenho ela só em PDF, então tá aqui dentro do computador. Quem tiver aí fisicamente pega a Bíblia, é legal também, corre lá, dá tempo ainda, pega a Bíblia para a gente poder ver alguns versículos também. É bem legal a gente fazer uma comparação, porque todo ensinamento do Espiritismo, ele é baseado nos ensinamentos do Cristo pelos evangelhos, pelos evangelistas, ok? Alzira, Elisena, boa noite, bem-vindas. Vamos dar início então com uma prece para a gente começar bem a nossa noite de hoje, nos conectando com o auxílio da espiritualidade, ok? Quem quiser, então, feche os olhos, mas procura, antes de tudo, procurar uma posição confortável, relaxar e estar bem à vontade, na cadeira, no sofá ou na cama, onde você se encontrar. O importante é você conseguir mentalizar coisas boas, você mentalizar coisas grandiosas, coisas do alto. E isso nós chamamos de elevar os nossos pensamentos até Deus. Então eleva os teus pensamentos. Pense em coisas boas que te trazem um prazer que não é simplesmente humano, mas um prazer que vem da alma, que vem do espírito. São essas coisas que elevam o nosso pensamento. E nós queremos, assim, ter os nossos pensamentos elevados, pedindo para que a espiritualidade nos auxilie, nos ajude, para que nós possamos, neste momento, descarregar todo o peso que nós carregamos, tirar dos nossos ombros toda a fadiga, todo o enfado, tudo aquilo que nós carregamos e que está nos pesando, sejam as preocupações materiais, as preocupações financeiras, as preocupações de saúde, espirituais, qualquer que seja a tua preocupação, aquilo que está te fazendo tirar uma noite de sono, que neste momento você possa tirar tudo isso e colocar no ombro do Cristo, porque Ele disse: o meu jugo é suave. Então vamos tirar o nosso que é pesado e pegar esse jugo do Cristo que é leve. E que nós possamos nos sentir agora mais aliviados. Respirando até melhor. Inspira. E agora deixa soltar esse ar. Olha só como a gente está mais leve. Então que nós possamos agora nos encontrar assim, conectados com um plano espiritual, mais leves para escutar a palavra que hoje nos será transmitida com o auxílio desses irmãos. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Que gostoso, né, gente? Sempre é muito bom fazer uma oração, sempre é muito bom a gente conversar com Deus. Teresa do Menino Jesus, ela diz que a oração é isso, é um simples pensamento elevado a Deus. Você pensou em Deus, ou você pensou em alguém. Bem, pensar bem, né? Você está fazendo já uma oração. Não é difícil, não, é isso a oração. Não é repetir um monte de palavras, ou fazer um monte de oração decorada, ou lida. Não, é simples. Então vamos praticar no nosso dia, tá bom? Vamos então para a nossa lição de hoje. Bem-vindos a quem chegou agora, que não deu tempo de cumprimentar aí. Patrícia também chegou. E todas as outras pessoas que chegaram, Adalberto, sejam bem-vindos. Gente, a lição de hoje, então, ela é cheia de conteúdo, ela é muito, muito, muito rica. E a gente vai tentar aí fazer um compêndio nesses 20 minutos aí, tá bom? Começando agora, tá? Não vamos roubar o tempo, não. Ó, a lição de hoje, então, é a continuação do que a nossa amiga Renata trouxe, né, semana passada. Terça-feira, quer dizer agora, né? A lição número 20, o companheiro. Vocês lembram qual que era o companheiro, que era Jesus? A gente vai ver hoje, então, Caminhos Retos, a lição número 21 do livro Caminho, Verdade e Vida.
Pode baixar um PDF aí que você encontra facinho, se eu colocar Caminho, Verdade e Vida, lição 21, já aparece na hora. Ou pegando o livro também de vocês. Não esqueçam da aguinha de vocês também para a gente fazer a fluidificação no final, tá bom? Como é que começa então esse ensinamento do Emmanuel pelas mãos do Chico Xavier? Ele diz assim: e ele lhes disse: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. João, no capítulo 21, no versículo 6. Então vamos lá, né? Como a nossa amiga Renata também mostrou pra gente semana passada, é sempre bom a gente ter a Bíblia nas nossas mãos para a gente poder entender o contexto em que está inserido esse versículo. Quando Emmanuel faz isso, ele pega um versículo para lembrar. Quando você já sabe, de tanto você ler a Bíblia, né, que a gente está acostumado a ler a Bíblia todo dia, então quando a gente já sabe disso, a gente lê esse pedaço, a gente já sabe que o Evangelho de João, no capítulo 21, é o último capítulo. Está no final, então. Então, quem disse isso? Ele aqui é Jesus. Em que momento ele disse isso? Ele disse isso numa aparição depois que ele já tinha sido crucificado. Ou seja, uma materialização com um corpo diferente, um corpo novo, que o próprio evangelista diz que eles não tinham certeza se era Jesus, mas só por sentir aquele efeito que causava neles. Olha só, o corpo de Jesus não era o mesmo corpo humano, mas o efeito que ele deixava era o mesmo. Eles não ousavam perguntar se eram ele, pois tinham certeza em seus corações de que era ele. Então a gente tem aqui que Jesus aparece para eles nas margens do rio Tiberíades, né? O capítulo 21 traz exatamente esse título, a aparição à margem do lago de Tiberíades, ou Mar da Galileia, porque era um lago tão grande que media em mais ou menos uns 20 metros de comprimento, tendo quase uns 170 metros de quadrados, né, no total. Era um mar bem grande, onde tinha uma fartura de peixes, né? E eles, como bons pescadores, iam lá pescar. Este momento aqui, gente, a gente tem exatamente quando ele se manifesta para Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era da Galiléia, e os filhos de Zebedeu e 2 outros dos seus discípulos. E aí o Simão falou assim: eu vou pescar, vocês querem vir? Porque depois da morte do Cristo, os discípulos, os apóstolos, se sentiram vazios. Eles não sabiam o que fazer. Eles tinham acompanhado por 3 anos este homem magnífico, que agora eles estavam perdidos. Então Jesus precisava reaparecer a eles, né? E essas aparições nada tem de magnífico se a gente entende as leis fluídicas, né? E as propriedades do perispírito. Isso daqui é uma outra lição que Kardec nos dá no livro da Gênesis, no capítulo 15 do livro da Gênesis, no número 61. Então, se vocês quiserem saber como Jesus poderia aparecer depois da morte, que corpo era este, tem lá essa lição, tá bom? Fica para depois. Como eu falei, hoje é muita coisa, ainda nem entrei ainda na lição. Olha só, a gente está num versículo da Bíblia e o tanto de coisa que a gente tem para ver. Então, Jesus aparece com esse corpo, os discípulos não sabiam mais o que fazer, foram pescar. De repente aparece um homem lá e fala assim: lança a rede para esse lado direito do barco, vocês vão achar. Vocês têm peixe aí? Eles falam assim: não, então lança a rede para o lado direito que vocês vão achar. Quando eles lançam, vem um monte de peixe. Vem 153 peixes, ainda fala João, porque João gosta de dar os detalhes do que ele fala. Esse número é cabalístico, ele tem um porquê. Então, quando eles começam a pegar o peixe, o João fala para o Pedro: é o mestre. Quando ele ouve que é o mestre, ele lembra que Jesus já fez isso outra vez, lá no começo da sua pregação, quando ele estava ainda começando, ele tinha feito a mesma coisa com Pedro. E aí ele fala assim, quando ele ouviu que é o mestre, ele pulou no mar. Ele colocou lá uma roupinha e pulou no mar e ele foi, ele estava mais ou menos a uns 100 metros de distância, diz ali a Bíblia. E aí ele já encontra Jesus com umas brasas acesas, um peixinho e um pão em cima da brasa. E aí eles reconhecem que é Jesus, os outros vêm depois.
Então, só para a gente entender o contexto, olha que riqueza que a gente tem aqui só desse versículo. Aí agora a gente entra nas palavras do Kardec. Desculpa, nas palavras do Emmanuel. A vida deveria constituir por parte de todos nós rigorosa observância dos sagrados interesses de Deus. Frequentemente, porém, a criatura busca sobrepor-se aos desígnios divinos. Estabelece-se então o desequilíbrio, porque ninguém enganará a divina lei. E o homem sofre compulsoriamente na tarefa de reparação. Aqui também daria um dia inteiro para a gente discutir. Mas em resumo, o que a gente tem? A vida nossa, ela é feita para ser espiritual. Por mais que nós tenhamos este corpo material, este corpo carnal, sentimos dor, sentimos fome, a meta da nossa vida ela é espiritual. O que nós trazemos, essa sensação de vazio, essa sensação de amplitude, de infinito, é porque nós temos um ser espiritual dentro de nós que se sente limitado hoje. Porque isso é uma encarnação. É essa limitação para aprender. A gente precisa estar privado de algumas coisas, né? A gente fala, a gente só dá valor quando a gente perde, né? E é verdade, a gente dá valor quando a gente perde as coisas. Então a nossa vida ela tem que ser voltada para as coisas do alto. Para as coisas maiores. Não só as minhas coisas, as minhas necessidades. Não é verdade que nos faz um bem quando a gente faz o bem a alguém? Que a gente se sente realmente completo quando a gente ajuda alguém, por mais que seja pequeno. Alguém dentro da nossa casa, gente. Não precisa ir longe, não. Quando a gente consegue fazer uma coisa que a gente vê que é espontânea, você fala assim, nossa, olha só, eu fiz. Foi tão bom. Então isso é realmente a meta da nossa vida. Mas quando a gente começa a mesclar com as nossas intenções, com as nossas vontades, com os nossos desejos pessoais, com o nosso orgulho, aí nós entramos em desequilíbrio com a vontade divina. Porque a vontade de Deus é que nós sejamos perfeitos. Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. E para isso nós temos aí vidas e vidas para aprender a chegar à perfeição. Não existe um ser criado totalmente perfeito, gente. E nem um ser voltado totalmente ao mal. E isso o Espiritismo é regra básica no Espiritismo. A gente já sabe, mas para quem não sabe, isso seria um privilegismo. E Deus não é de dar privilégios. Ele é justo. E isso é justiça. Todos começarem simples e ignorantes e dali, conforme o seu esforço, chegar a patamares maiores. Essa é a nossa meta. Então, quando nós não vamos para a nossa meta, que é o alto, para frente para o alto, a gente se perde. A gente entra em desequilíbrio. E ninguém consegue enganar a lei divina. Porque em vez da gente ir para frente e para o alto, a gente para e retrocede, a gente começa a acumular dívidas. E essas dívidas têm que ser pagas. Mais cedo ou mais tarde, cada um de nós paga as dívidas. Mas por que? Se eu não fiz nada nessa vida, a gente se pergunta, o que foi que eu fiz para merecer isso? Aí a gente vai entrar. Porque é exatamente isso que o Emmanuel coloca. Alguns companheiros desesperam-se no bom combate pela perfeição própria e lançam-se num verdadeiro inferno de sombras interiores. Queixam-se do destino, acusam a sabedoria criadora, gesticulam nos abismos da maldade, esquecendo o capricho e a imprevidência que o fizeram cair. Então a gente, no combater o bom combate, aqui nós temos, né, uma pequena citação de 2 Timóteo, a carta de Paulo de Tarso a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 7, ele fala assim para Timóteo, eu combati o bom combate, eu completei a minha carreira, eu mantive a fé. Porque quem sabe da vida de Paulo sabe o que foi que ele passou para evangelizar, para levar a palavra de Jesus até os confins, né? Até Roma. Ele saiu lá de Israel para ir até Roma e sofreu um martírio em Roma. Então quem leu Paulo e Estevão, mais uma dica aí, ó, a Gênesis capítulo 15, livro de Paulo e Estevão,
para a gente poder entender um pouquinho do que esse apóstolo fez. Então, um bom combate é a nossa vida. Ela vai ser sempre um combater. A gente vai estar sempre lutando contra algo ou alguém, no sentido espiritual. O próprio Paulo fala, não é contra inimigos de carne e sangue, mas contra potestades espalhadas pelos ares. Então são esses inimigos, né, no sentido, aquele que é divergente de mim, que não me quer ver evoluir, que não me quer ver crescer. É esse que nós temos que combater. Esse é o nosso bom combate. Então o maior grande inimigo nosso, quem é? Sou eu mesmo. Somos nós mesmos, né? Esse é o nosso bom combate todos os dias. Então quando alguma coisa não sai do jeito que eu queria, do jeito que eu planejava, quando a minha vida parece ser um inferno, né? Que a gente cria um inferno aqui na Terra, a gente é capaz de fazer isso por causa do livre-arbítrio. Não vamos esquecer aqui que nós temos o livre-arbítrio. Por causa disso, nós podemos criar o nosso céu na Terra ou o nosso inferno na Terra. Elizabeth da Trindade, ela dizia, uma monja, ela dizia que ela vivia o céu na Terra. Ela já conseguia viver aqui o não ainda. Já consegui viver aqui aquilo que vai ser. Aquilo que ainda não é, mas que eu quero que seja, eu já vivo aqui. Essa é a nossa meta. Esse é o nosso combate, essa é a nossa luta. Então, quando as coisas não saem do jeito que eu quero, quando eu não consigo na minha família se acertar, quando eu não consigo ter o trabalho que eu quero, quando eu não consigo ter a empatia com as pessoas como eu gostaria de ser, quando eu me frustro, quando nada sai do jeito que eu quero, o que eu faço? Eu lanço maldições, não é verdade? Ah, mas para que foi que eu nasci? Eu não pedi para nascer, pediu sim. Ah, mas por que isso está acontecendo comigo? Isso daí tudo é culpa, né? É alguém, é o olho grande, aí coloca a culpa no demônio, né? Tudo é culpa do demônio, que a gente sabe que não existe, né? Existe no sentido da palavra, mas isso aqui fica para outra vez. Então tudo é culpa dos outros, culpa de Deus que me fez assim, que deixou isso acontecer. Mas a culpa é e ou foi nossa. E ou foi nossa culpa. Ah, o que foi que eu fiz nessa vida para nascer assim? Precisava ter sido nessa vida? A gente tem muitas oportunidades aí para acumular dívidas. E agora a gente está só pagando, gente. A gente sabe, ação e reação. Vou só citar rapidinho aqui o Evangelho de João, no capítulo 9, quando os discípulos perguntam, Senhor, mas quem pecou? Foi ele ou foi os seus pais? Perguntando para um cego de nascença. Quem pecou? Foi ele ou foi os seus pais para ele nascer assim? Ora, se foi ele, ele já nasceu cego desde nascença. Que mal uma criança poderia ter feito para ter nascido cego. Então a noção de vida antepassada já existia desde a época de Jesus, só não aceita quem não quer. Então a gente precisa rever isso. A gente sabe, a gente tem já os caminhos. E a gente olha que se não foi nessa vida, em outra vida eu fiz. Em outras vidas eu acumulei essa dívida. Por isso necessário é nascer de novo. Jesus deixou todos os caminhos para a gente. Jesus, no entanto, há quase 2000 anos, há quase 20 séculos, exclamou, lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Figuradamente, o espírito humano é um pescador dos valores evolutivos nessa escola regeneradora da Terra. 20 séculos atrás, Jesus disse então para os discípulos, lança-lhe a rede do lado direito. Esse lançar a rede do lado direito, primeiro que Jesus tinha a clarevidência, né? Tinha esse dom da clarevidência. Mais uma vez, o livro da Gênesis ajuda bastante a gente a ver o que é esse dom de evidência, clarevidência, dupla vista. Tem tudo lá escrito, gente. Tem tudo que você tem de dúvida, já tem a resposta. É só procurar. Livro dos Espíritos, livro dos Médiuns, a Gênesis, o céu, o inferno e o Evangelho segundo o Espiritismo. Tá com dúvida? Pergunta para alguém, pergunta para mim, pergunta para um irmão.
Tem tanta gente aí com muito conhecimento. O senhor Guara aí, manda lá o inbox para ele, com certeza, com todo prazer, ele vai te responder. Então, esse jogar ao lado direito, aqui nós temos esse sentido figurado, né? Figuradamente, o espírito humano é esse pescador, aqui fala o Emmanuel. Jogar do lado direito é onde é que está. O lado direito é o lado certo que a gente fala, né? Aquele que senta à minha direita, a minha mão direita, a gente tem aí, né? É sempre aquele que é o bom, digamos, né? Quando vai separar as ovelhas das cabras, à direita estarão as ovelhas, as cabras à esquerda, Jesus fala. Então esse lado direito, ele tem esse sentido de ser o lado certo, né? E em inglês a gente tem bastante esse sentido, né? The right, né? The right and left. E você ter the right thing to do, a coisa certa a fazer, né? Nós temos isso, então, nesse próprio vocabulário, expandindo um pouquinho. O lado certo, então, é o lado direito. Então Jesus fala, não sabe o lado direito que vocês vão achar. Mas o que Emmanuel quer trazer para a gente aqui é que esse espírito do homem, ele é pescador. O Pedrão, ele não sabia mais o que fazer, o que ele foi fazer? Ele voltou a fazer aquilo que ele fazia, que era pescar, era o que ele sabia fazer. Ele ficou 3 anos seguindo Jesus e depois ele não conseguia mais. Ele não sabia mais o que fazer porque ele não tinha mais o guia. Só depois do evento da Pentecoste, 50 dias depois, é que ele vai entender o que tem que fazer e ele vai se tornar essa pilastra, esse pilar da evangelização, do cristianismo. E é nesse mesmo capítulo 21 que a gente está estudando que Jesus vai perguntar 3 vezes para ele: Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Então nós temos esse espírito de pescadores. E o próprio Jesus chamou Pedro e falou assim: vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Em Mateus, no capítulo 4, versículo 19, ele diz isso. Vinde após mim. Então vamos pescar coisas grandes. Vamos pescar peixes grandes. Vamos para mares abertos, né? Mares profundos. A posição de cada qual é como o barco, diz o Emmanuel. Em cada dia novo, em cada novo dia, o homem se levanta com a sua rede de interesses. Estaremos lançando a nossa rede para a banda direita, fundando-se nossos pensamentos e atos sobre a verdadeira justiça? Aqui está o essencial. O barco, então, é a nossa posição. Onde você se encontra hoje espiritualmente? Eu tenho que concluir aqui, gente. Eu falei que era muita coisa, mas eu tenho que concluir. Onde você se encontra hoje espiritualmente falando? Você reencarnou com uma missão. Todos nós. Uma missão espiritual. Como está a sua missão? Você se lembra? Você tem ao menos uma reminiscência do que poderia ser? Aqui fomos chamados a fazer aqui nessa terra. Aqui o que devemos aprender. A isso fomos chamados. A isso nós queremos. Onde está então a sua posição hoje? É onde está o seu barco. E o que a gente usa para pescar é a rede. E aí o Emmanuel coloca, como está a nossa rede de interesses? A gente coloca aí na rede social, né? Hoje tem rede social. A gente vasculha várias coisas, coisas não tão boas, coisas boas, depende de você, o livre-arbítrio, a gente volta aqui. E as dívidas que você vai acumulando, as dívidas que você vai pagando. Como diz a minha esposa sempre, né? A gente tem o nosso carnezinho das Casas Bahia aí, que pode ser quitado aí em várias vidas, não precisa se preocupar. A gente tem bastante tempo para quitar esse carnê. Então como é que a gente está usando, né? Como é que a gente está pagando? Onde a gente está jogando essa rede? É para o lado direito? É para a banda direita? O que é a banda direita? O que é o lado direito? O que é o lado certo? A verdadeira justiça. Os nossos pensamentos estão fundados sobre a verdadeira justiça? A casa construída sobre a rocha. Fica aqui, Mateus 7, 24. Para concluir, então, convém consultar a nossa vida interior para saber onde é que está o barco, para saber onde é que está a rede.
E isso num esforço diário, é todo dia, nunca a gente vai deixar de se perguntar essas coisas. Todos os dias é uma nova oportunidade da gente saber o que a gente está fazendo, para onde que a gente está indo, onde que a gente está errando. Porque o Cristo, nesse ensinamento, ele recomendava de modo geral aos seus discípulos: dedicai a vossa atenção aos caminhos retos e achareis o necessário. Parafraseando aqui, né, o Evangelho de Mateus: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Buscai primeiro as coisas do alto. Depois a gente busca as nossas pessoais. Ou antes, não precisa nem buscar depois. Buscando as coisas do alto, buscando as coisas boas da vida, aquilo que realmente vale a pena, o resto nos será dado por acréscimo. Mas é difícil entender. Qual é o caminho reto? Qual é o caminho certo? Por isso a gente precisa de bússola, a gente precisa de orientadores, a gente precisa de mapa. A gente precisa se achar. Então essa, gente, é a nossa reflexão de hoje. Desculpa ter passado do horário. Eu realmente, quando começo a falar... Olha, antes de começar a falar aqui, eu fico com o coração na boca. Me dá um frio na barriga, me dá vontade de ir no banheiro 300 vezes. Mas depois que começa aqui, eu sei que não sou eu. Eu me preparo, faço a minha parte, mas eu sei que tem uma miríade de pessoas me ajudando. Então não tenha medo também você de fazer a sua parte. A gente está precisando de ajuda aqui também, né, Renata? Você sabe. Quem quiser se dispor aí, ó. Vem após mim e vos farei pescadores. De homens, de almas. Nós somos chamados a isso também. Obrigado, gente. Vamos então agora relaxar um pouquinho, né? Depois desses puxões de orelhas, né? Como a gente fala, nós somos aqui os primeiros a ouvir. Quem está falando aqui é porque é o que mais precisa. A nossa orelha aqui mais perto é a minha, é a nossa. Então a gente que está precisando muito ouvir isso. Vamos então fazer agora as nossas vibrações, para a gente poder realmente emanar para tantas pessoas que precisam neste momento dessas palavras, que precisam desse acolhimento, desse redirecionamento para poder lançar a rede no lugar certo. Então quem se sentir à vontade, feche os seus olhos. Mas o importante é você se acomodar agora, se sentir tranquilo, relaxado, inspirando e respirando. Deixa esse momento ser só seu, esquece quem está do seu lado. Esquece o marido, esquece a esposa, esquece a mãe, esquece o pai, esquece os irmãos. Esquece quem está do seu lado, agora é você. Você e Deus. Esse momento é seu. E vamos fazer as nossas vibrações, então. Com esses pensamentos elevados, como a gente disse, né? Para frente e para o alto. Vamos sentir que nós podemos dar algo a alguém. Ninguém é tão pobre que não possa dar algo a alguém. Você tem algo a oferecer. Agora junta dentro de você as suas melhores vibrações. A gente chama de vibração porque é uma oração que ela vai saindo, vibrando dentro de nós, saindo de dentro de nós e indo aonde ela necessita chegar. Sente então essas vibrações saindo de dentro de você. O que nós queremos vibrar, o que nós queremos pedir. Queremos, claro, pedir que uma bolha enorme de luz e amor seja envolvida por esse nosso planeta Terra. Uma redoma de luz. E nós queremos colocar dentro dessa redoma de luz vários pontos de luz que vão saindo das nossas orações, que vão saindo das nossas vibrações e chegando aos lugares que necessitam.
E essas vibrações, essas cordas vibracionais, elas vão saindo, levando amor, levando esperança, paz, conforto, saúde. É isso que nós queremos vibrar. É isso que nós queremos emanar, emitir, como uma onda de rádio. Pedindo para que chegue nos lugares onde mais necessitam. Por todas as pessoas que se sentem desamparadas, que se sentem entristecidas, depressivas. Por todos os lugares onde a dificuldade se abate, nos hospitais, nas prisões, nos cárceres, nos orfanatos, nas escolas, agora todo mundo em casa, com os professores, que essas vibrações possam chegar a esses lugares. Começa a vibrar agora pelas pessoas que você conhece, pelas pessoas que você tem contato, não físico, mas aquele contato familiar, né? Aquele contato de amizade. Pensa nelas, coloca elas agora. Esse é o poder da nossa oração, esse é o poder mental. E leva a elas todas essas vibrações de amor, de paz, de saúde, de prosperidade, de felicidade. E coloca o que você quer. Você sabe da dificuldade dessas pessoas. E deixa agora essas orações, essas vibrações chegarem dentro da sua casa. E vibrarem por todos os cantos, protegendo a sua casa contra qualquer insídia de irmãos menos esclarecidos. Protegendo você e a sua família nessa redoma de luz também. Não deixando com que nada vos aflige. Pedindo por nós mesmos, essa licença para pedir por nós mesmos as nossas necessidades, para que possamos apontar a nossa bússola para o lugar certo e lançar a rede sobre os interesses espirituais. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E agora a gente vai fazer a nossa prece de encerramento desse momento que a gente está vivendo, desse momento que a gente está compartilhando. Assim, agradecidos que estamos, nós queremos simplesmente estar com o coração aberto para que possam entrar tudo isso que nós dissemos hoje, muito mais, tudo aquilo que a espiritualidade tem a derramar sobre os nossos corações. Agradecidos então que estamos, nós nos entregamos a este momento maravilhoso em nossas vidas, ainda que pareça ser tudo tão destoado, tão divergente. É um momento maravilhoso de se viver se nós soubermos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. E é isso que nós pedimos, para continuar essa noite serenos e continuar este resto de semana também na paz do Cristo. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus. Muito obrigado, gente. Obrigado mesmo. Eu passei muito do horário. Perdão para todos. Perdão a espiritualidade. Perdão vocês. Mas eu não consegui hoje. Realmente foi um dia que não deu. Era muito conteúdo. Muita gente entrou aqui. Acho que quem eu não cumprimentei foi a Dona Terezinha. Um beijão, Dona Terezinha. A Lu Santos, a Silvia, a Rita, a Dulce, a Rúbia, Moura, a Carminha, tia Carminha, Fernandes, a Deis, Leonice, Ângela, a Patrícia, a Tânia, a Dulce, a Rê, que já tinha falado, a Silvia. Gratidão, gente. É a palavra que tem bastante gente usada aqui, né? Gratidão. Não só um obrigado, né? Porque obrigado fica uma coisa, né? Eu sou obrigado a fazer. Essa palavra é muito bonita. Gratidão. Vamos ter realmente gratidão por tudo isso, por todo esse momento que estamos vivendo. Porque realmente
a luz que vem do alto, né? Nós estamos sobre esse lago, nós estamos sobre esse mar, na verdade, né? E nós somos chamados realmente a pescar e a sermos pescadores de outras almas também. Arrumar primeiro a nossa casinha interior, né? E depois a gente sai também para levar essa maravilha que a gente tem. Obrigado, gente, mais uma vez. Uma boa noite a todos. A Rô, a Elisena, a Angelina, Denise, a Rita, Eliane. Boa noite, gente. Obrigado mais uma vez. Deus abençoe. Até a próxima. Domingo, já esquecendo, tá vendo? Domingo, então, a gente tem aí a nossa live com a Renata ou um outro colaborador, se Deus preparar. A lição, então, do Caminho, Verdade e Vida, número 22, ok? A gente fica esperando vocês para ter, então, mais esse momento juntos. Vai ser a lição a propaganda, ok? E não esquece lá de compartilhar essa live, não esquece de mandar também para outras pessoas. E também não esqueçam do YouTube, que agora tem esse canal da Casa do Caminho, procura lá, Associação Espírita, Caminho, Verdade e Vida. Tem a nossa irmã Josete, que está fazendo também as palestras lá. A Alzira, Patrícia, Rosângela, Paim, Elza, mais uma vez, obrigado a todo mundo que participou. Boa noite, gente. Tchau, tchau.